Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro Sem Filtro. Esse podcast é um oferecimento da Farm Connection e tem como patrocinador oficial a Terraz, a marca oficial do agro brasileiro. E hoje a gente recebe aqui um convidado muito especial, amigo meu, que morava aqui na minha cidade, inclusive hoje foi desbravar o Brasil e está aí para todo quanto é lado, onde a agricultura é forte, ele está viajando. Nosso convidado de hoje é Felipe Escobar. E aí, Andrei, tudo bom? Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado por ter vindo, né? Eu sei que a agenda está cada vez mais corrida agora, viajando bastante. Bom que a gente conseguiu encaixar essa conversa aqui. Eu acho que vai ser de grande valia para o público, para os nossos seguidores, porque eu sei que tu tem muito para agregar, né? Trazer um pouquinho da tua trajetória profissional, trazer um pouco do que tu está aprontando hoje. Se quiser, pode se apresentar para o público aí. Não, com certeza. Primeiramente, queria agradecer você o convite, né? Eu falei semana passada, eu acho que a gente conversou que eu ia vir para o Rio Grande do Sul, né, para a gente conversar sobre alguns assuntos e você acabou me convidando para vir para cá. A gente conseguiu encaixar um pouquinho na agenda aí e estamos conversando aqui hoje. Realmente, né, a minha vida nos últimos meses aí fez uma mudança muito grande, né? E a gente tá para tudo quanto é canto, que nem você falou, né? A gente tá hoje em 9 estados, né, presentes, então tá realmente bem corrido nos últimos dias. Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Escobar, eu sou técnico agrícola, engenheiro agrônomo, tive uma experiência dentro da parte de mestrado, né? Não me encaixei muito bem, e depois eu fui para uma multinacional e hoje estou tocando um projeto dentro de inteligência artificial, né? Que eu acho que é um tema que muita gente conhece, mas pouca gente entende ou sabe como usar dentro do agro, que eu acho que é um ponto bem importante que a gente pode comentar hoje aqui, né? Exato, está muito abstrato ainda e muito distante, né? Não só no agro, em algumas outras áreas até está mais próximo, está mais consolidado, mas me parece muitas vezes que a tecnologia como um todo ela demora um pouquinho mais para chegar no agro. E eu acho que a gente vive uma oportunidade muito, muito grande aí, né? Mas antes até de explorar um pouquinho essa questão da inteligência artificial aí, e é um nicho dentro da inteligência artificial, né, Felipe, que tu está trabalhando, queria entender um pouquinho mais aí, até para o público saber, formou em agronomia quando? Eu formei em 2022. 2022 eu saí ali da agronomia, aí eu pensei, né, não vou continuar nessa parte acadêmica, né? Uhum. Iniciei o mestrado na UPF, em fitopatologia. Viu que não ia ficar rico? Vi que ali não ia sair muito dinheiro, aí, não, vamos para a multinacional, né? Certo. Vamos atrás do dinheiro. Uhum. A gente fala muito sobre dinheiro, né, mas dentro da minha vida, assim, é claro que tudo que a gente faz hoje é para a gente ter uma condição boa, mas acima disso eu tenho sempre muito isso comigo, no contexto geral, o que tu consegue agregar, entendeu? Tu pode ganhar muito dinheiro, mas no final lá, quando você estiver aposentado, tu vai olhar para trás e dizer, tá... O que tu construiu, né? O teu legado. Quem que eu ajudei, entendeu? Então, eu sempre tive esse pensamento. E, inclusive, foi um ponto, né, que eu quis explorar também a rede social, que a gente pode falar um pouco, que é um ponto importante, você também sabe disso, está bem integrado dentro das redes sociais, mas dentro da rede social também, eu sabia que podia ganhar dinheiro, mas sempre foi com o intuito do quê? De levar uma informação a mais para o produtor, e por mais que essa informação seja básica, muita gente, se você sabe, você era da parte técnica, né? Saiu um pouquinho mais saiu agora. um pouquinho, mas você sabe que o básico não é feito hoje em dia. Então, tudo que a minha trajetória lá atrás de tentar levar alguma coisa, construir alguma coisa, um legado, uma informação a mais, foi nisso. Cara, eu quero que pelo menos o cara que converse comigo ou que eu atenda, faça o básico bem feito. Depois a gente começa a agregar e ver como que a gente pode mudar o sistema dele em alguns sentidos, né? Eu concordo contigo. E essa questão de levar informação através da rede social, por exemplo, eu fiz muito isso com informações técnicas, hoje migrando um pouquinho mais. Tu também fez, eu me lembro, acompanhava muito teus conteúdos, acompanho até hoje. Muitas vezes o conteúdo ele pode ser básico para ti e tu achar que é básico para os outros, mas sempre vão ter pessoas que precisam ouvir aquilo ou extrair aquela informação. Então eu vejo assim, eu até falo às vezes para as pessoas, eu acho que é egoísmo da parte das pessoas não querer compartilhar o conhecimento
presumindo que as outras pessoas já sabem, né? Não, exatamente, né? Eu converso com várias pessoas de dentro do nicho do agro ou de fora. E eu falo o seguinte, cara, a partir do momento que você não é visto, é clichê, né? Isso, mas é verdade. Se você não vai ser visto, você não vai ser lembrado. Exato. E como é que você vai ser lembrado se tu não tá aparecendo? É básico isso aí. Então, eu acredito que é o seguinte, eu já participei de algumas seleções de pessoas e muita gente se preocupa com o currículo, com o Lattes lá que tem, né, e tudo mais. Mas hoje, cara, não tem mais muito isso. Para mim, saber como a pessoa é realmente, eu vou aonde? Nas redes sociais dela. Ali ela está compartilhando ou não sobre a vida profissional dela. Muitas das pessoas que eu vejo é mais a vida pessoal mesmo. E daí realmente tu vai conhecer como que é a pessoa. Exato. Então eu digo, né, há um tempo atrás, inclusive em algumas palestras que eu fiz, que a rede social ela vai ser o currículo de hoje para frente, entendeu? Eu concordo. A rede social, para mim, é o termômetro mais assertivo que tu tem hoje para analisar uma pessoa. Exatamente. Exatamente. Então, e as empresas, eu não estou falando aqui por mim, com pessoas que a gente conversa dentro da parte de RH, de marketing, eles levam muito a sério isso. Porque hoje, empresas grandes, seja nacionalmente ou multinacionais, são todas cheias de regras. E daí, se a pessoa ela já não cumpre regras assim na vida dela, ela vai entrar dentro da empresa e ela vai continuar sem cumprir. Então, são pontos que são muito levados a sério, né? Tem aquela questão do fit cultural, né? Que muita gente acha que é balela no mundo corporativo, mas isso existe. E não só em multinacionais, em big empresas, mas também empresas menores, né? Tem que estar alinhado com o propósito da empresa, senão pode ser que tu vai ser contratado, tu vai ingressar na empresa, mas não vai durar muito. Por quê? Porque o fit estava desbalanceado ali. Isso para os dois lados, né? Isso pode ser do lado profissional, que não estava com a empresa, ou o profissional entrou na empresa e viu que não era aquilo que ele queria, porque tinham conceitos, valores ali dentro da empresa que não estavam alinhados com os dele, né? E tá tudo certo. Exatamente, falou tudo. Porque é o seguinte, esse match inicial que você dá com a empresa não é uma coisa que é treinável. Porque eu sempre digo, cara, que depois que eu entrei dentro de uma multinacional e tal, e eu fui entender, eu percebi que a pessoa, para ela conseguir escalar uma trajetória ou conseguir evoluir, ela tem que ter vontade e tem que abdicar de algumas coisas dentro da vida dela. Depois disso, toda a parte técnica, a parte de comunicação, até que é muito importante hoje, é treinável. Exato. Então, mas vontade e abdicação de algumas coisas dentro da vida, tu não treina. É a pessoa que tem que se libertar, digamos assim, nesse sentido, para ela ter essa evolução. Então, eu acredito que hoje, né, a gente fala, eu não posso falar muito porque a gente é de uma geração mais nova, da mesma forma, mas as pessoas que estão saindo para o mercado de trabalho hoje, elas não têm essa visão. Elas pensam que elas vão fazer agronomia ali e já vão estar saindo com 9, 10 mil reais por mês ali, e é isso que ela vai ter. Cartão corporativo. Exatamente. E vai vendendo 2, 3 produtos aí, tá bom. Então, não é isso, né? Não é isso. A pessoa que ela quer realmente escalar, ela vai ter que abdicar de alguma coisa em alguns momentos na vida. Não tenho dúvida, Felipe. E me conta um pouquinho mais. Então, saiu ali da faculdade, né? Tentou o mestrado, viu que não era aquilo, e aí trabalhou mais um tempo, trabalhava mais na área comercial, técnica. Exatamente. Então, como que foi, né? Eu estava basicamente, vamos dizer assim, enfurnado dentro de um laboratório, né? Fazendo pesquisa ali e tal. E eu pensei, cara, eu sempre gostei da pesquisa. Desde o começo do técnico agrícola, eu fazia pesquisa em herbologia lá em Sertão. Depois eu fui para dentro da faculdade, eu fiz estágio em fitopatologia, solos, pastagem, melhoramento de milho na Embrapa. Então, eu sempre quis entender mais o complexo para mim ver onde eu ia me direcionar depois. Aí eu pensei, cara, tem uns profissionais da fitopatologia aí ganhando dinheiro, vamos... E é uma área que eu gostava, vou seguir nisso aí. Vou fazer um mestrado para depois, né, ver o que dava. Cara, aí eu ficava dentro do laboratório e eu disse, cara, não vai dar certo. E tanto é que depois que eu comecei a fazer o projeto deu tudo errado.
porque eu não estava gostando, não estava me dedicando e não vai dar certo. Então, nossa, ganhei esporro, xingão. Na segunda apresentação, no segundo semestre do mestrado, tinha que fazer uma apresentação do teu projeto já sólido, né? Sim. Fiz a apresentação, cara, no meio na frente de todo mundo, a banca lá, me deu um xingão. Disse, não, mas isso aí é o projeto inicial, né? Então, cara, saí com uma vergonha, assim, sabe? Eu disse, não, então, não é pra mim. Eu tenho muito isso também de, cara, aceita o soco que tu toma, mas não vai pra lona e volta, entendeu? Então, cara, vamos seguir outro rumo. Aí, nesse meio tempo, acredito que tudo se alinhou, e eu conheci uma pessoa, inclusive a Nájila, ela trabalhava dentro da multinacional, ela falou, tem uma vaga aqui, que é dentro de assistente técnico de desenvolvimento de mercado. Só que é uma vaga em Santa Catarina. E daí eu disse, cara, o que isso aí faz? Daí fui pesquisar mais a fundo. E daí realmente era um ponto que me agradava bastante, que era a parte de pesquisa, só que totalmente a campo de treinamento, de tu realmente levar aquela tecnologia que está indo para o mercado ou está no mercado para o produtor. Então era muito ligado a feiras, treinamentos, tudo mais, lançamentos. Um pouquinho menos teórico e mais prático. Mais prático. A teoria mais prática, eu acredito, né? Então, acho que isso brilhou meu olho. Eu disse, cara, eu vou participar desse processo. Aí, eu estava, inclusive, numa feira. Era meu momento de... Estava em festa e coisa arada ainda, né? Saindo da faculdade, do mestrado ali. Estava já pensando em fazer isso. Eu estava em Ijuí, numa festa. E o Ivan, inclusive, que foi o meu superior dentro do projeto inicial, ele me ligou. Ele disse, você que se inscreveu? Eu disse, sim. Não, tô aqui em Passo Fundo, daqui 1h30 tu vai ter uma reunião aqui comigo pra gente decidir se você vai vir ou não. Cara, eu só peguei uma caminhonete emprestada de um amigo meu lá em Juí e acelerei, vim. Tomei 2 multas. 2 só? 2 multas. E cheguei aqui e conversei com ele. Daí ele falou, é o seguinte... Inclusive, abraço pro Ivan aí. O Ivan Veronese, grande Ivan, você conhece ali, grande profissional. Esse cara aí é o cara que me moldou. Porque tu vai entender um pouco o porquê. Ele falou, o projeto é isso. Você tem que fazer tantos campos experimentais, a gente vai ter tantos dias de campo e tu tem isso para desenvolver. O contrato é de 6 meses e quer, não quer, você foi. Era essa oportunidade. Era via Unicampo e tal. Vem ou não? Eu disse, cara, eu vou. Pode, mas sem falar com meus pais, tipo, obviamente, eu tenho muito isso do meu pai, dele me dar muita opinião, inclusive, né? Aí depois eu liguei para ele, mas eu disse, não, eu vou. Ele falou, eu pedi para ele, quando que eu começo? Ele falou, vamos preparar aí semana que vem a documentação, na outra segunda tu começa. Fechou. Minha base ia ficar em Concórdia, Santa Catarina, né? Basicamente no centro de Santa Catarina para conseguir atender todos os pontos. Aí saí da reunião com o Ivan e liguei pro meu pai. Pai, seguinte... Saí do mestrado e vou começar numa multinacional agora. DAT, para trabalhar. Aonde? Santa Catarina. Ficou puto. Não, porque tu não vai ter estudo, isso aí é fundamental hoje, tu tem um diferencial e tal. Disse, pai, confia em mim. Não estava feliz, né? Não estava feliz. Mas eu não falei para ele não ficar chateado também. Não falei que eu não estava feliz. Aí eu falei, só confia em mim que vai dar certo. Aí ele ficou 1 semana sem falar comigo. Mas aí, beleza. Aí alinhei tudo as coisas, fui para Santa Catarina. Aí fiquei lá, cara do céu. Aí eu acho que foi o meu maior desafio profissional. Porque a gente tinha 7 dias de campo e 4 campos experimentais em Santa Catarina inteiro. Eu fazia 10, 12 mil quilômetros por mês só em Santa Catarina. Sim, que é um estado pequeno, minúsculo, né? Um dos menores. Eu lembro essa época aí, daí tu postava bastante, às vezes postava lá 11h30, chegando no hotel, meia-noite, 4 da manhã, a fotinho lá no elevador saindo. Ainda eu respondia pra ti, eu lembro, se a gente for pesquisar, aí deve ter. Homem, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente. Para com essas loucuras. Você falava isso. Mas faz parte, né? Não, faz parte. Mas eu acredito que é o seguinte, foi tudo uma evolução, né? Foi ali que, cara, o Ivan, nossa, no começo, eu lembro que a gente plantou, tava pronto para a primeira aplicação e a gente foi dar um giro, o primeiro giro nos campos para ver como é que tava ficando, né? E daí ele ia sair para férias, ele ia pegar 15 dias de férias, se não me engano. E aí a gente chegou, cara, nos 2 primeiros campos tava uma bosta.
Horrível. Tava horrível, cara. Tipo, tinha pé de galinha no meio dos ensaios, tinha... A vaquinha tava comendo tudo as folhas da soja. Imagina, campo experimental. Eu disse, cara do céu. Mas essa visão que a pessoa do prático, do teórico não tem, assim. Às vezes tá na tua frente, mas tu não consegue perceber o que realmente tá acontecendo. Então ele disse, ó... Cara, eu não sei o que você vai fazer, você estuda, eu vou te dar umas dicas aqui, mas daqui 15 dias eu vou ver de novo e a gente vê o que vai acontecer. E daí eu fiquei na mão, né? Eu pensei, meu Deus, troquei ali, briguei com meu pai. Mandou teu pai confiar. E agora eu tô lascado aqui. Aí, não, eu tenho que dar um jeito. Aí fui de atrás de folhar, fui inchada. Aí sim, aí começou uma bateria muito grande. Que daí, como começou as aplicações, eu aplicava num, ia para outro. Quando acabava, eu já tinha que voltar para começar a aplicar de novo. Meu Deus do céu. E nessa época, não tô reclamando disso, isso me moldou muito. Cara, os 3 primeiros meses ali, eu fiquei 15 dias no apartamento que eu tinha alugado, em Concórdia. E aí eu cheguei pro Ivan e disse, Ivan, cara, eu vim aqui para trabalhar, mas eu quero ganhar um dinheirinho também, né? Uhum. Eu não vou mais ter um apartamento locado. Ele falou, ué, o que você vai fazer? Vou virar nômade dele. Exatamente, vou virar nômade. Tu nem tava ficando no apartamento quase? 15 dias em 90, não valeria a pena, né? Aí ele falou, o que você pensa? Não, vou morar em hotel. Ele falou, não, como morar em hotel? Não, seguinte, eu organizo 2 malas de roupa, uma eu levo comigo numa semana, a outra eu deixo na lavanderia. E daí só vou trocando. E daí vou fazendo assim, porque pra mim daí vai ficar muito bom. Ele concordou com a ideia, não concordou com a ideia, mas não tinha o que fazer, porque eu já estava decidido da situação. E era um fato, né? Cara, eu vivia rodando, entendeu? Então, tipo, ele, no fundo, ele não concordou, obviamente, mas ele entendeu a situação. E daí foi o que eu fiz. Aí os outros 3 meses, daí eu não tinha casa. Aí minha casa era caminhonete. Aí até era legal, porque o banco do passageiro, assim, era mochila e mala e coisa arada. Atrás os produtos e pau. E pau na gata. Então, ali foi um lugar que me moldou muito, né? Aí depois disso, depois dos 6 meses, eles me convidaram daí para fazer Santa Catarina e a região daí de Passo Fundo, né? A regional de Passo Fundo. E daí eles alongaram, em vez de 6 meses, para mais 1 ano de contrato. Aí eu fiquei ali, cara, foi um pouco menos de trabalho, mas mais responsabilidade. Porque a regional, ou não, aqui de Passo Fundo, né, era mais visada, digamos assim. Sim, mais concorrida, mais uma concorrida. Região um pouquinho mais consolidada na agricultura. Exatamente. Então tinha uma visibilidade maior, querendo ou não. E daí foi ali que eu comecei a desenvolver o trabalho e tal. E daí até que o Miquelon, daí que eu era conjunto, né, do Ivan e do Miquelon, aí ele falou, o Ivan comentou comigo, tudo que tu tinha que fazer dentro do desenvolvimento do mercado já fez. Eu disse, não, então me arruma um lugar aí dentro para ser efetivado, que até então era Unicampo, né? Sim. Aí RTV, dentro do marketing, alguma coisa que tinha também uma vaga que me interessava. E daí eles falaram, não, é complicado, tu não tem experiência no comercial e tal. Cara, eu entendi, mas eu sabia que aonde eu fosse eu ia desempenhar. Mas, obviamente, eu precisava de uma confiança a mais que não era deles, eram de outros grupos dentro da empresa, né? Então, aí, peguei uma experiência aí dentro de uma revenda. Aí fiquei um pouco, não foi bom para nenhum dos dois, porque não consegui me desenvolver, mas não comercialmente, eu acho que dentro do projeto não consegui me desenvolver. Tiveram algumas outras coisas ali internas que não bateu, e daí eu saí fora. Aí saí fora, e daí foi quando o meu Instagram estava indo muito bem. Por mais que isso é um ponto muito importante também para quem cria conteúdo, que todo mundo acha que vai ganhar dinheiro no Instagram tendo visibilidade, tendo engajamento. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a marca ela te contrata por como você comunica ou quem você é. Então, hoje tem muito influenciador, né? Deveria ser assim, né, Escobar? Algumas marcas enxergam dessa forma e eu acho que elas conseguem ser mais assertivas nas campanhas dela, mas tem muitas ainda que elas vão pelo engajamento ou por... Nossa, olha quantas milhões de views tem aqui. Tá, mas e
E qual que é a autoridade que essa pessoa ela está passando através do conteúdo dela? Qual que é a abordagem? Será que ela é respeitada ou ela tem aquela visualização por um determinado tipo de conteúdo ou coisa que ela faz ali, mas que não necessariamente vai refletir numa conversão, né? Exato, exato. E dentro das marcas que eu trabalho, estou trabalhando hoje, são marcas que eles prezam muito pela comunicação. Uhum. Como que a pessoa que está falando ali se comunica com o cliente dela. Então, marcas grandes hoje, elas olham muito isso. Agora, marcas mais locais ou um pouco assim de nicho, eles querem realmente engajamento para crescer, visibilidade da marca, crescer valor da marca, e tá tudo bem. São estratégias de marketing diferente. Mas aí eu comecei a apostar muito nisso. Eu disse, cara, eu não que eu não trabalhava o engajamento, tipo, eu trabalhava um pouco em cima disso, mas eu disse, eu vou construir aqui uma comunicação, não um engajamento, vou focar nisso. E daí foi o que eu fiz. E daí da metade de fevereiro, de quando eu acabei saindo da revenda, até julho, daí eu fiquei só no Instagram. E daí apareceram muitas oportunidades boas. E daí eu consegui, digamos assim, me manter por um tempo até eu achar um projeto bom. Um projeto que realmente, não que lá não me valorizou, mas eu acho que lá não conseguiu fazer com que eu crescesse. Entendeu? É diferente isso. Então Eu te avisei. Exatamente. Faz parte. Tu te lembra, né? Eu me lembro, a gente foi numa formatura, eu acho que a gente conversou. Formatura do Raul, eu acho. Do Raul, né? Exatamente. Você, cuidado. Mas beleza. Tomando que se ia aprende. dizer, às vezes, quantos conselhos eu recebi já na vida e que depois só eu fui pensar assim, cara, devia ter feito aquilo. Mas também tem coisas que a gente só aprende sofrendo e tem coisas também que se a gente fosse ouvir o conselho de todo mundo, cara, talvez tu não estaria aqui hoje, entendeu? Porque tem muitos conselhos bons e tem muitos conselhos, e eu acho que a grande maioria é conselho ruim. Sim, né? sim. Porque às vezes eu te dou um conselho baseado numa frustração que eu tive. Exatamente. Ou na minha experiência. E talvez contigo seja diferente. Exatamente. Enfim, né? Não, eu acho que dentro da vida tem mais gente que te puxa para baixo do que realmente vai te apoiar. Não tenho dúvida. Dá para contar numa mão assim as pessoas que realmente vão te apoiar. Sim. Lá atrás, meu pai não me apoiou em eu ter virado a chave. Meu pai. Mas eu tinha um sentido ali que ia dar certo. Mas por quê? Ele não te apoiou? Não que ele não gosta, né? Não nesse sentido. Mas não por talvez um medo dele interno ou alguma visão de vida que ele acha que seria o ideal. Exatamente. De ter o estudo para ser um diferencial, né? Então, exatamente. Às vezes a gente tem que correr esses riscos, né? Tomar algumas decisões que elas te tiram da zona de conforto, mas... é sempre bom lá na frente. Exatamente, lá na frente você vai colher aquilo que você plantou lá atrás, isso aí sem dúvidas, né? E aí, em junho, eu recebi daí uma mensagem por DM, inclusive do Maicon, que hoje é meu sócio. A gente já se seguia, desde o começo do ano, a gente já se seguia, às vezes ele cria conteúdo também. Ele falou, viu, tu entende de aplicativo de monitoramento e tudo mais? Eu falei, eu tenho uma experiência porque a multinacional que eu tinha um aplicativo disso, né? E, eu entendo um pouco, porque eu vendi isso aí também. Ele falou, tem um aplicativo aqui, um software espanhol, e os caras estão me prometendo umas coisas que eu como agrônomo, nunca vi. Você não quer validar ele? E se você validar, depois você toca o projeto e a gente organiza aí para ficar bom para todo mundo? Falei, cara... não tô fazendo nada. Bora. Né? Bora. Tava em casa. Cara, era esquisito pra mim, que eu sempre fui acelerado, né? Eu tava ficando em casa, eu tava ganhando dinheiro ali pra me sustentar até aparecer um projeto desse, mas eu tava saindo de casa pra gravar meus conteúdos, tipo, uns 5 dias no mês. Entendeu? Tava ficando bem, pra cabeça, bem pesado, assim, ruim, esse né? contato. Pra quem é acelerado e pra quem acelerar é bem complicado. Mas beleza, aí, cara, já tô em casa, entendeu? Fazendo as coisas, então, vamos lá. Aí eu peguei e comecei a destrinchar, né? Aí foram quase 2 meses validando daí a ferramenta. Aí pegamos algumas fazendas do Mato Grosso, uma fazenda aqui do Rio Grande do Sul. E isso tu tava aqui? Eu tava aqui no Rio Grande do Sul ainda, eu tava em Passo Fundo. E aí a gente começou, daí eu comecei a fazer assim, e até que daí no final
fiz um relatório para ele. Eu disse, o pessoal ali, ele não explicou até pouco para nós. Porque tem muito mais que a gente pode agregar com esse aplicativo. Ele falou, tá, então vamos ver para a gente começar esse projeto. E daí foi nisso. Aí eu me lembro que a gente organizou e eu cheguei no Mato Grosso dia 27 de agosto. Que cidade lá, Escobar? Sinop. Hoje é a minha base, né? Não posso dizer que é o que eu moro lá, porque eu rodo bastante, mas a minha base é Sinop. Então, cheguei lá dia 27 de agosto, porque dia 28 era meu aniversário de agosto. Então, foi um dia antes do meu aniversário, passei meu aniversário lá. E daí a gente começou, cara. E daí foi criando uma proporção grande de negócio. Primeiramente a gente tinha como objetivo produtor, aí depois a gente viu que cabia dentro de revenda, depois a gente viu que cabia dentro de governo também, para monitorar e para fazer o governo se desenvolver, e a gente começou a atacar isso. Aí hoje a gente tem o André, que ele, junto comigo, a gente organiza a parte de produtores, revendas a gente está dando um stand-by, por enquanto. Então, e daí eu tô totalmente inteirado nessa parte do governo, né? Para o governo é muito bacana porque a gente consegue fazer todo o monitoramento da área produtiva do Estado. E, por exemplo, você vai saber a Conab, o mapa, eles divulgam, por exemplo, aproximadamente 11 milhões de hectares de soja plantada no Rio Grande do Sul. Com a ferramenta, a gente vai conseguir saber de forma automática, atualizada, dia a dia, qual que é a evolução do plantio. E precisa. A gente precisa de 6 meses para fazer validações dentro do Estado, botar um time de 15 pessoas para pegar informação a nível de campo, mas em 6 meses a gente tem mais de 95% de assertividade. Ah, legal. Mas vamos lá, então. Até para não pular etapas. Hoje, então, tu trabalha aí nessa, vamos chamar assim, de um software, uma startup, uma ferramenta. Ela já é uma empresa, né? Ela já é consolidada, né? Então, hoje, essa empresa e essa ferramenta, né, de inteligência artificial que faz um mapeamento aí de áreas, e eu já conversei um pouquinho contigo em relação a isso, é muito voltada à IA preditiva, exatamente, né? Que é um termo que eu acho que ainda... para muita gente, eu tenho certeza que é desconhecido. Então, se tu puder explicar... E vai me chamar de mentiroso também, né? Vai ter muita gente chamando do famoso picareta. Picareta. Mas explica para nós um pouquinho o que seria a IA preditiva, né? E como que se aplica hoje na ferramenta dentro do agro. Perfeito. De forma mais clara e assim para que todo mundo consiga entender isso. Perfeito, é bem bacana isso, né? A Agrolave, ela é uma concessão de uma empresa espanhola, né? Então é uma tecnologia que veio da Espanha para o Brasil e a gente adquiriu os direitos para comercializar ela aqui. Então, o principal ponto que isso a gente bate no peito e é muito bacana falar é que só a nossa tecnologia a nossa tecnologia no mundo hoje consegue ter análise preditiva de fato. O que é? Com 40, 50 dias de plantado, ou seja, o soja lá está em V4, V5, por aí, a gente consegue saber quanto que o produtor vai colher e quando que ele vai colher. Aí a pessoa fala, não, mas tá louco, pois isso aí eu vou ser o advogado do diabo, né? Vamos bater falamos coisa ruim aí. Como, cara? 40 dias de plantado, 50, tu vai saber quanto o cara vai colher aqui em Passo Fundo. Sendo que pode falhar uma chuva ou acontecer alguma coisa. O que acontece? Dentro como que o sistema funciona, né? É importante falar que daí vai começar a fazer sentido. Hoje a gente trabalha com 5 constelações de satélites, então são milhares de satélites que pegam várias informações. Alguns são diárias, outros são a cada 5 dias, outros a cada 7 dias. Então a gente pega várias informações, o satélite manda para a base de dados, e dentro da base de dados a IA daí vai fazer a leitura disso. Como que ela faz a leitura? Com a base de dados que ela já foi treinada para fazer. Mas, obviamente, como é uma IA, a cada nova leitura ela vai se aperfeiçoando. Que acontece? Linkado a isso, a gente consegue ter também dados meteorológicos, sejam de sites ou de estações meteorológicas, por exemplo,
governamentais que tem espalhadas ou até mesmo locais de produtores que a gente já tem próximos. Então a gente pega essas informações. Aí consegue ser mais assertivo para aquela determinada micro-região. Então, quanto mais informação local tiver ali... Perfeito, perfeito. Por isso que quando a gente vai apresentar para governo, eles pedem uma lista de produtores que a gente já tem no estado. Porque daí a micro-região, o microclima, ele já está até mais mapeado e é mais importante para o estado. Então, por isso que é muito importante. Quanto mais produtor eu tenho na região, mais assertivo vai ser. Então, e daí, perante isso, o que eu preciso? A minha ferramenta, ela consegue puxar uma base de dados dos últimos 9 anos. Ou seja, eu adquiri as constelações de satélites, adquiri a ferramenta, ela vai puxar 9 anos de fotos e vai mandar para dentro para analisar. Com essas fotos, eu peço para o produtor de cada talhão dele o dia que ele plantou, a cultivar, a cultura, obviamente, né? Quanto que ele produziu e o dia que ele colheu. E daí, com isso, o que eu tenho? Eu consigo botar para dentro da IA um padrão. Então, ela pega as fotos, ela fala, não, com esse crescimento aqui, ele teve essa produtividade. Então, e daí ela começa a linkar tudo, os últimos 9 anos de chuva também, toda a parte meteorológica, e daí ela faz o cálculo via inteligência artificial. Então, para tu ter uma predição da produtividade, por exemplo, eu tenho uma área aqui em Passo Fundo, então eu tenho minha lavoura, para tu fazer essa predição, ou para que ela seja mais assertiva, eu preciso disponibilizar esses dados aí, e aí tu vai construir em cima disso lá dentro, a inteligência artificial vai trabalhar e vai ter. Exatamente. Se não for passado isso... Aí a assertividade ela vai descer muito, porque daí ela começa a puxar, por exemplo, dos produtores ou dos clientes que estão mais próximos. Ah, entendi. Então ela faz uma correlação, uma correlação ali, ela estima de proximidade. E daí ela consegue ver ali mais ou menos como que foi o desenvolvimento da cultura ao longo dos dias com as fotos que ela tem, e ela faz uma estimativa. Mas essa daí, a estimativa vai começar lá em 60% de assertividade. Aí ou é sim ou é não, entendeu? Sem um histórico eu não consigo ter essa assertividade que a gente está prometendo. Aí, para não me chamarem de mentiroso, né, hoje aqui eu falo com grande felicidade 2 grandes produtores, né, grupos, né, a nível Brasil que a gente tem hoje, que é a MAGE. A MAGE hoje ela planta mais de 280 mil hectares, mas eu acredito que cerca de 230 mil hectares estão sendo assistidos com a tecnologia. E também o Grupo Ipiranga. O Grupo Ipiranga é específico de cana-de-açúcar. É em estado de São Paulo lá. E a cana-de-açúcar é mais mentiroso ainda, mais picareta ainda, né? Vamos dizer assim. Porque é o seguinte, além de saber quantas toneladas por hectare de cana vai ser colhido... O teor de açúcar a gente consegue prever também. Que loucura. Só que o teor de açúcar, ele tem um ponto que, obviamente, a gente tem que, ao longo da cultura, vai ter que ir balizando. Que é tirando algumas amostras e botando ali dentro. Vai afinando ali. Mas, por exemplo, o ano passado, os relatórios que a gente teve dentro de alguns grupos de cana-de-açúcar, foi que o ATR, né, que é a concentração de sacarose que tem dentro da cana, estava em 145 quando chegou na indústria, e a gente falou 146, 147, vários relatórios muito, muito, muito próximos, tipo 99% de assertividade, sabe? Que bacana. Então, isso dá uma previsibilidade pro produtor, falando em cana, para as usinas ali, né, que precisa entender, às vezes para fazer um investimento futuro, ou até mesmo crédito bancário, né? Se tu tem uma certa garantia que tu vai colher ali, tu apresenta algum relatório para o banco... Cara, tá aqui, ó. Perfeito. Vai ter produto, né? Perfeito. Antes de sair dessa parte da cana, por que é interessante? Pensa comigo. A cana, quanto mais você deixa ela sem cortar, ela mais vai crescendo e vai ficando mais pesada. Porém, conforme ela vai ficando mais velha, o que acontece com a quantidade de sacarose? Diminui. Então, quando eu consigo linkar esses 2 mapas de previsão de toneladas por hectare e de sacarose por hectare, eu consigo ter exato ponto de colheita. Então, é um ponto que o produtor vai colher e ele vai conseguir colher uma grande quantidade por hectare e ganhá-la na indústria em qualidade. Sim. Explorar o máximo do potencial produtivo de produção mesmo e de qualidade dentro daquela área. E em larga escala, né? Obviamente, produtores menores conseguem pegar a amostra e levar para o laboratório. Mas imagina, por exemplo, o Grupo Ipiranga, mais de 100 mil hectares. Imagina quantas amostras, quantas pessoas colhendo para saber o ponto correto, entendeu? Então, eu acho que
A IA, ela vem para isso, né? Muito quando a gente apresenta para os produtores, para os grupos, os agrônomos ficam com medo, né? Pois não é. vai tirar Essa é uma minha pergunta profissão. que eu vou te fazer depois, mas... Exatamente. E aí tu falou, então, soja, cana, e essa ferramenta ela se aplica para outras culturas também? Exemplo do trigo, da canola, do algodão, do milho... Arroz. Exatamente. São multiculturas, né? Hoje, as culturas que a gente não atende, a gente consegue treinar ela para atender. Mas isso a gente faz a nível de governo, que daí é mais em larga escala. Mas todas as culturas hoje a gente atende. Cana, soja, milho, algodão, trigo, arroz. Então, todas essas culturas a gente consegue atender hoje, obviamente, em larga escala. A gente está crescendo alguma coisa em café, açaí e citros. Aqui no Rio Grande do Sul eles pediram uma demanda de erva mate e tabaco, por exemplo, que daí né, são culturas um pouco mais específicas para cá. Então são culturas que a gente vai treinar aqui e depois em outro lugar que a gente for atender algum produtor, a gente vai conseguir disponibilizar ela, né? Porém, é importante falar aqui que a análise preditiva é só um braço, né, que a gente tem dentro da ferramenta. A gente tem toda a parte de taxa variável, por exemplo. A taxa variável, por exemplo, dentro do algodão. Dentro do algodão, grandes grupos usam a taxa variável para aplicação de regulador de crescimento. Certo. Então, aqui a gente tem a lavoura de algodão. O algodão está desuniforme, então como é que é uma maneira de uniformizar dentro? Então, botar mais regulador onde ele está maior e menos regulador onde ele está menor para tentar... É a agricultura de precisão na sua essência, né? Exatamente, é totalmente aprofundado, né? Então, e o bacana, que também a gente consegue gerar alguns mapas de solo e tal, né? E daí os caras falam, não, mas eu faço a aplicação de KCl depois a lanço, né? E eu já tenho meu mapa aqui e tal. Mas você que é um pouco mais técnico, né, que outras pessoas, a gente consegue perceber que às vezes a gente tem um mapa de solo aqui, mas até aquela cultivar que eu botei aqui de soja, de algodão, às vezes ela pode se comportar diferente dentro daquele mapa e não realmente crescer onde tinha que crescer mais, onde estava mostrando no mapa. Com toda certeza. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue gerar esse mapa para aplicar a KCl 2 dias antes de aplicar realmente o mapa, que vai ser o que realmente está acontecendo em cima da lavoura. Então, é um manejo que tu vai fazer totalmente assertivo para o que está acontecendo. Não pela amostra, somente, né, pela amostra que você teve de solo. Não estou dizendo aqui que a amostra de solo não é bacana. É bom ressaltar sempre. Exatamente, também, senão vão vir com as pedras. As pessoas entendem errado, né? Vão vir com as pedras e assim, a gente só ajuda nessa indicação, né? Nesse manejo. Senão já vai sair um assim, ó, Felipe Escobar é fala contra que a amostra de solo e análise não funciona. Aí tá louco, aí tá feito. Mas que bacana, cara. Tu sabe que a inteligência artificial é algo que eu venho estudando um pouco mais, entendendo ferramentas, muitas vezes até para potencializar o meu trabalho, automatizar algumas coisas, entender coisas que eu fazia antes, que era pegar isso aqui e botar ali. E hoje eu não preciso mais fazer isso porque hoje tem uma ferramenta que me auxilia, né? Então eu acho que a gente tem que ser adepto à tecnologia, não tem que ter medo dela. Óbvio, utilizar com cautela e utilizar ferramentas que realmente entregam, né? Mas nós como profissionais, como produtores e dentro desse setor que necessita muito de tecnologia, de inovação, eu acho que a gente tem que cada vez mais abrir as portas. E a IA, por si só, quanto mais dados, quanto mais alimentar ela, né? ela, mais assertiva, mais inteligente ela vai ficar e mais vai conseguir nos ajudar. Com certeza, né? Então, eu acredito que vai muito de tu otimizar o tempo que tu tem. Hoje, o maior bem que a pessoa tem é o tempo. E mais escasso. Mais escasso. Todo mundo né? tem 24 horas no dia e exatamente. é isso. E essas 24 horas que tu tem para fazer o dinheiro que tu quer fazer o projeto que tu quer fazer, e é isso. Então, obviamente, né? No resumo é isso. Então, a IA, eu acredito que ela vem muito para isso. Ou para te otimizar o tempo, ou para fazer o ajuste fino da operação que você já está fazendo muito bem. Então, é uma coisa que a gente sempre deixa claro para o produtor. O produtor, eu acho que é um ponto bem bacana a gente comentar aqui,
que o produtor hoje ele é muito conservador, né? E assim como em outros ramos dentro da agricultura, essa parte de IA, de tecnologia, de ferramenta que foi para dentro do agro, ela foi muito queimada. Porque chegava a tecnologia, a mesma coisa, por exemplo, com foliar. Chegava com uma água de batata lá, que não funcionava, o produtor pegava o nicho inteiro de foliar, não funciona. Então, acho que dentro da parte de software, de ferramentas para o agro, a nossa tecnologia também está sofrendo muito isso e é isso que a gente está percebendo hoje. A gente chega para o produtor com essa ferramenta, ele não, para a gente ter ideia, o custo de aquisição dele inicial é 0, ele não paga para ter a ferramenta. Então, e o produtor diz, não, mas não dá certo, isso eu já experimentei. Então, ele é muito conservador ainda. Tu vê que o maior desafio para a tecnologia não é em si, às vezes, desenvolver ela e deixar ela boa, e sim fazer com que as pessoas utilizem, porque mesmo tu mostrando e falando, cara, olha isso aqui, te ajuda, não vou utilizar. Exatamente, é o principal ponto, cara. Tu pode ter a melhor tecnologia aqui, mas se o nicho, digamos assim, do agro não abraçar e tal, cara, não vai ir pra frente, entendeu? Então, hoje a gente tá numa jogada ali um pouco diferente pra gente conseguir pular essas barreiras, mas tá sendo bastante desafiador ainda essa parte do conservacionismo em cima da tecnologia, né? Que bacana, cara. E falando em tecnologia e inovação, vou aproveitar aqui o tempo para fazer um jabá para vocês, que agora em maio, eu, o Nathan Lima, Camila Teles e o Bruno Dupin, a gente está organizando uma viagem para o Vale do Silício, então vai ser uma viagem bem bacana, inclusive, Escobar, altamente convidado, Opa, tá? Depois lá. te passo os detalhes. A gente vai formar um grupo ali de 20, 25 pessoas. Então a gente vai visitar lá tudo que existe de inovação, né? E hoje o polo de inovação, a gente sabe que tem outros países, China, enfim, mas Estados Unidos continua sendo um polo de inovação. A gente vai visitar laboratório de superinteligência artificial do Meta. Legal. Olha só que legal, nós estamos falando de inteligência artificial, vamos para onde tudo de inteligência artificial nasce lá, né? Vai visitar outras empresas, né? Outros setores lá também para tentar vir para cá, né? Uma viagem técnica do agro, visitando outros segmentos para tentar trazer algo diferente para cá. Então, essa viagem aí vai contar com a ida nossa, de produtores, de pessoas que trabalham em multinacionais, presidentes de empresa. Então, vai ser bem bacana aí, todos convidados, tá? Comentem aí, deixem as suas dúvidas que a gente vai chamar vocês e tu também tá convidado aí. Não, Felipe. Com certeza, muito obrigado. Vamos tentar ver a agenda aí, né? Ultimamente tá bem complicado, mas vai ser um prazer. E eu acredito que essas viagens assim são muito importantes, né? A gente também acaba fazendo algumas imersões, algumas viagens, e muitas vezes em alguns ramos que nem são tão do agro, mas que o modelo de negócio pode caber dentro do agro, Sim, né? Exatamente. Então, tu vai para lá e tu volta com a cabeça assim, saindo fumaça do ouvido, né? Então, acho que é muito importante e com certeza vai valer a pena. É muito bom. Escobar, agora eu vou passar para um quadro aqui que a gente tem, que é o bate e volta, né? Então, são perguntinhas rápidas e aí tu só define aí, não precisa explicar por quê, mas só define aí para a gente ver. IA, é hype ou realidade? Realidade. Dados ou feeling? Dados. Excel ou uma plataforma? Plataforma. Uma previsão ou experiência? Ai. Essa foi pra te pegar mesmo. Cara, essa aí eu vou ter que comentar, eu acho. Que é bacana. Cara, eu acho que a previsão ela só é feita porque teve uma experiência. Exato. Então, por exemplo, eu tenho a previsão dentro do meu software. Por quê? Porque eu treinei aquilo lá dentro do que realmente aconteceu e dentro da experiência de quem treinou ela. Então, acho que um tem que complementar o outro, né? Uhum. Vamos lá. Em questão de tecnologia, Brasil ou exterior? No agronegócio? Exterior. Exterior. Então, temos muita oportunidade ainda. Com certeza. Startup ou empresa consolidada? Depende. É a famosa Depende. resposta. Para quem vai trabalhar ou para quem vai fazer startup? Vamos lá. Café ou chimarrão? Café. Eu sou matogrossense, cara. Você acredita? Eu nasci no Mato Grosso. Tá bom, vem me aplicar essa. Inter ou Grêmio? Inter. Então fechou, cara. Era só pra descontrair um pouquinho, né? Entender quem
quem é o Felipe. E assim, cara, já para nós ir quase para alguns finalmente, aí eu acho que já deu quase 1 hora de conversa ou mais, a gente fica perdido no tempo, né? Tu começa ali, a conversa vai desenvolvendo. Quando a gente pensa assim, cara, uma referência tua hoje dentro do agro, uma pessoa assim que te moldou, eu acho que tu falou um pouco ali do Ivan no início, não sei se é essa pessoa, mas traz um pouquinho assim uma pessoa que até que tu queira mandar alguma mensagem assim, porque eu acho que às vezes a gente na correria do dia a dia, da vida, a gente acaba esquecendo de pessoas que nos agregaram muito lá atrás, né? Com certeza. Não, eu acho que aqui na parte profissional, eu acho que o Ivan realmente foi a pessoa que mais me puxou a orelha e mais me motivou também. Né? Em alguns momentos que eu liguei chorando para ele, não tenho vergonha de falar isso, porque momentos assim, ele falou, cara, vai pro hotel, toma um banho, descansa e amanhã é outro dia, cara. Isso aí. Então, nada como um travesseiro pra... Cara, chora o que tu tem que chorar, mas no outro dia tu vai matar o leão, piá. É isso aí. Então não tem muito o que fazer. E outra pessoa aqui, cara, é meu pai. Meu pai, né, foi a pessoa que me ligou ao agro, né? Hoje ele é gerente de cooperativa. Então, ele é uma pessoa que, desde a parte acadêmica e profissional, também me deu muito, muito conselho bom. Ele falou, cara, é o seguinte, e é uma frase que eu tenho até hoje, eu falo para minha irmã também, para tentar ajudar ela, falo para todo mundo. Meu pai disse, você não precisa ser o melhor, você tem que estar nos 10% melhor. Entendeu? Então, eu acho que isso aí foi a frase que eu peguei para ele e levei para minha vida. Dentro do técnico, dentro da agronomia, dentro de tudo que eu fazia. Eu não buscava, eu vejo que o cara ali é o melhor. Eu não preciso ser o melhor. Eu preciso estar entre os 10% melhores, mas dentro daquele trabalho que eu faço, dando o meu melhor. Exato. Então, eu acho que essas duas pessoas, né, daí o meu pai, tanto pessoal, né, quanto familiar, profissional, todo um complexo, e o Ivan na parte profissional me moldaram Inclusive, muito. Eu tenho uma mensagem para os dois, então. Opa, vamos lá. Ivan, multinacional, alemã, apoia nós aqui no podcast, estamos precisando de apoiador. E o teu pai também, gerente comercial de cooperativa. Vem junto conosco aí, que a gente precisa de apoio para esse projeto, para trazer cada vez mais informação, né? Eu acho que esse é um pilar bastante importante que ajuda a desenvolver o agronegócio como um todo. Escobar, uma opinião impopular sobre a tecnologia no agro. Uma opinião impopular? Impopular. Cara... Essa é difícil. Essa é difícil, cara. Não pensava nisso. O que eu vejo, que é uma opinião popular, é que as pessoas acham que a tecnologia, ou a IA, vamos dizer assim, mais específico, né? Você falou sobre tecnologia, né? Mas IA, no caso ali, que eu acho que dá para puxar aqui, é que a IA vai dominar o mundo e vai substituir as pessoas. Cara, isso daí é uma opinião que eu não concordo nem um pouco por estar dentro do negócio também. Você acredito que também está na mesma linha. Eu acho que vai melhorar muito a vida das pessoas. E eu tenho um grande exemplo que quando eu fiz uma viagem para o México junto com uma montadora, a vice-diretora da marca, ela falou para nós que eles... Montadora chinesa, de carro elétrico, enfim, não vamos falar a marca aqui, né? Dominando o Brasil. Eles tinham 5.000 funcionários, engenheiros, dentro da operação deles, estudando e desenvolvendo IA e tecnologia, mas só para diminuir o tempo do processo deles. Não eram tecnologias para botar dentro dos produtos deles, então era para melhorar o processo deles. Então, olha o nível de importância que tem isso. Sim. Então, e com a China, né, que você acabou comentando também, eu acho que lá sim a parte de tecnologia está muito, muito acima, né? Sim, sim. Então... eu tenho uma tese assim, e ela se sustenta agora para uns próximos anos, vamos pensar assim, 10 anos. Depois também é muito difícil a gente bater e cravar algo. Mas a minha tese é que a IA ela não vai nos substituir como profissionais e sim potencializar. Obviamente. Então aquele profissional que ele sabe utilizar a inteligência artificial a favor dele, para ele ter mais produtividade no trabalho ou para ele conseguir desempenhar alguma função com uma maestria maior, esse profissional ele vai se destacar, pode ficar tranquilo que tu está no mercado. Agora, profissionais que não têm essa skill, que hoje é uma skill, é uma habilidade que o mercado de trabalho exige,
talvez ele acabe ficando para trás ou... Na mesmice, eu acredito, né? Isso. Emparelhando muita gente, digamos Isso. assim, se sobressaindo alguns, né? Ou ocupando, talvez, espaços ali que ele não gostaria de estar, Exato. que são, talvez, espaços, vamos botar assim, entre aspas, mais primários, Perfeito. ou trabalhos um pouco menos... mais braçais, né? Então, Menos, não valorizados, mas mais braçais, como você falou, exato. exatamente. Até porque, na verdade, hoje uma grande onda, falando do mercado profissional, assim, não dentro da agronomia, que está faltando muito profissional para trabalho braçal, né? É verdade. E esses caras estão ganhando muito dinheiro. Então, cara, hoje eu estava vendo uma análise ali nos Estados Unidos. Precisa de pedreiro, precisa de mecânico, precisa desses profissionais que sabem mexer mesmo e trabalhar com os braços. Esses caras estão lavando de ganhar mas dinheiro. exatamente, até puxando para o agro, para a realidade do Mato Grosso lá, por exemplo, um trabalho que é mais braçal lá, um operador de máquina, de pulverizador, de colher, ganhando 9, 10, 12 mil reais por mês. Né? Obviamente, às vezes um salário maior assim é durante a safra, mas então é um trabalho mais braçal, mas que realmente está tendo que se remunerar mais porque tem pouca gente qualificada até para isso dentro do mercado. Né? Exato. E assim, Felipe, tu é novo, eu também sou novo, né? Mas eu acho que a gente sempre tem algo a agregar ou também dar de conselho. Se hoje tiver aqui, né, nos escutando algum agrônomo, algum estudante, ou até mesmo quem já é bem mais velho que nós, né, e que tu pudesse dar um conselho para ele, o que tu diria? Perfeito. Eu acho que eu vou dar um conselho básico e depois um conselho a nível de mudança de vida. Eu acho que o principal conselho que eu deixo aqui, a experiência de vida, é quando você for fazer alguma coisa, tenha vontade. Bota vontade que tu vai para frente. Não tem como ir para trás com a pessoa que não tem vontade. Eu vou pegar esse projeto aqui e eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu preciso fazer braçal, eu preciso fazer mental, eu preciso fazer... Faz. Então, eu acho que a vontade é o diferencial para um profissional que vai começar a ter uma carreira bem-sucedida ou não. E o segundo ponto, eu acho que quando você... tem muita gente hoje criando ideia, né? Cada esquina tu vê um louco. Mas a diferença do louco pro cara que dá certo é o nível da loucura, né? Exato. O cara que vai lá e faz. Então, muita gente foi chamada de louco. Eu acho que hoje, para quem está começando algum projeto, começando algum trabalho, alguma ferramenta, eu sei que é muito difícil falar isso, mas entra no negócio se é para te fazer algo diferente. Porque se tu entrar num negócio hoje, que, por exemplo, dentro de IA, a cada dia 13 IAs novas são lançadas comercialmente. Então, fora todas as IAs que estão dentro de empresas, que não são lançadas para venda, né? Então, quando você for lançar algo, faça realmente algo diferente que agregue para aquele nicho, para o teu cliente. Porque a partir do momento que tu faz algo igual, que entra como concorrente... Uma vala comum... Exatamente, tu até pode acabar se frustrando mais rápido, entendeu? Então, se tu for buscar alguma coisa, busca um diferencial. Nem que seja o mínimo que for, mas busca um diferencial. Perfeito, Felipe, perfeito. Bom, eu acho que a conversa foi muito boa, né? Até queria dizer, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, a tua empresa, enfim, como é que o pessoal acha? Perfeito. É basicamente o Instagram, né, que a gente tem hoje. O meu Instagram pessoal é @ofelipeescobar. E o Instagram da empresa é @iagrolave, né? Ia, agro e lavoura. Perfeito, perfeito. Bom, Felipe, mais uma vez, assim, cara, muito obrigado por ter topado aí essa conversa. Eu tenho absoluta certeza que vai ser de grande valia para quem está ouvindo. Sempre extrai alguma informação, algum insight diferente, né? E essa é a nossa missão aqui dentro desse projeto, dentro da Farm Connection, dentro do projeto do Agro Sem Filtro, é trazer informações, não só informações técnicas, trazer essas informações, esse conhecimento da jornada, o que o profissional passou para estar onde ele está hoje. E, enfim, cara, obrigado aí por ter topado. Chegamos ao fim, então, desse episódio do podcast Agro Sem Filtro. Espero vocês no próximo episódio, né? Sigam também nas redes sociais, o Instagram do Agro Sem Filtro é @oagrosemfiltro e o meu @agrozapane. Então já deixa teu like aí, comenta, deixa tua sugestão de convidado, que com certeza a gente vai correr atrás para poder entrevistar. Fechou. Valeu, Felipe. Valeu, tamo junto.